Senhoras e senhores, boa tarde. Que bom recebê-los, que bom participarmos agora desse nosso momento derradeiro, juntos, porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Para iniciar os trabalhos dessa tarde, convidamos a senhora Rossana Staive Badui, doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora adjunta aposentada da Universidade Estadual de Londrina, pesquisadora da linha de pesquisa Micropolítica do Trabalho e o Cuidado em Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para falar sobre redes vivas, o deslocamento a partir de múltiplos olhares e o pacto enquanto guia sensibilização. Os aplausos. Para coordenar essa mesa, convidamos a pedagoga Juliana Sabag, que é da coordenação da Política da Criança e do Adolescente da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social. Era ela quem estava entusiasmando os aplausos durante a manhã, por isso, gentileza, gente, vamos lá, aplauso de novo. Boa tarde a todos. É uma enorme satisfação estar aqui nessa mesa. Antes de começar os trabalhos da tarde, quero falar da nossa felicidade em ter cada um de vocês aqui. A gente sabe que é difícil sair de casa, deixar os filhos, deixar o trabalho. Que bom que vocês estão aqui conosco. Nós vamos, na medida do possível, dar os encaminhamentos da melhor forma, e o que eu não conseguir encaminhar, eu me comprometo a estar levando a discussão e está dando retorno por telefone, e-mail, da melhor forma. Eu estava escutando no almoço algumas colegas muito ansiosas com o tempo do encerramento, haja visto que ontem a gente passou um pouquinho. Então, a gente vai tentar se ater hoje bem aos tempos, né? Porque a gente sabe que o pessoal tem retorno já agendado, tem bastante compromisso, tem motorista que vem buscar. Então, professor, talvez eu seja um pouquinho chata, coisa do tempo, mas é necessário. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra, e aí a gente vai fazendo as nossas anotações, para tão logo termine e começar o debate. Obrigada. Bem, boa tarde a todos. Como é de praxe, né, eu acho que, com muito prazer, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse evento tão importante, na eterna construção, né, que não para nunca, desse processo necessário e tão importante socialmente, que é do cuidado às crianças e adolescentes, né, da rede de proteção. Então, antes de mais nada, agradeço a todos aqui presentes e a oportunidade de participar desse processo. Eu espero trazer alguma contribuição com o que falarei aqui. Tá? O que eu vou falar é fruto de uma aprendizagem da minha experiência. Né, eu me sinto ainda, mas fui durante 34 anos professora da Universidade Estadual de Londrina. Sou da área da saúde, sou enfermeira e trabalhei sempre, desde a minha formação, quando eu me formei em 78, na área da saúde pública, trabalhando sempre com políticas públicas. Quando eu comecei a trabalhar, a gente não tinha o Sistema Único de Saúde ainda. Então, essa experiência de construção de redes é ela que me traz aqui com as marcas que, ao longo da vida, eu fui construindo. Mas também tem uma questão mais recente, mais específica, que eu acho que a sistematização e a organização desse conhecimento que fui adquirindo ao longo da vida, eu queria trazer essa experiência dessa pesquisa que eu participei, que fez uma avaliação das redes, todas as redes da área da saúde,
uma rede de avaliação compartilhada que dizia que todos nós avaliamos. Nós que usamos, nós que pedimos as avaliações e nós que trabalhamos nessas redes. Então, somos todos avaliadores e a gente viu no debate de manhã que todo mundo tem parte do seu olhar, porque são muitas perspectivas na construção das redes. Então, essa pesquisa, que foi feita no âmbito nacional, coordenada pelo professor Dr. Emerson Merri, e a sistematização, a aprendizagem, os conhecimentos obtidos nessa pesquisa é que eu trago aqui para compartilhar, tá, com vocês. Nessa pesquisa, eu fui coordenadora aqui da região sul, da pesquisa aqui na região sul, e a gente participou e se envolveu com todas as redes da área da saúde, com as redes da assistência social, com CRAS, com CREAS, com casas, asilos e outras redes presentes no cuidado das pessoas ao longo da vida. Tá? Bem, então, começo falando um pouquinho do título, né? Redes vivas, o deslocamento a partir de múltiplos horários. Então, primeiro, lembrando que a rede... E quem que muda aqui sou eu, né? Tá. A rede, pensar a rede de proteção e a rede como um dispositivo para a produção do cuidado. Então, essas redes, algumas pontuações eu vou fazer. Essas redes são redes que são dispositivos cuidadores. E é a partir deste lugar, da produção do cuidado, que eu vou tentar ir construindo com vocês a minha fala. Então, a rede, para início de conversa, ela não é esse arcabouço preenchido de forma protocolar. Então, nós temos aqui, vocês todos são parte dessa rede, e tem lá todas as instituições, as organizações, os conselhos que estão presentes nessa rede. Isso é um fator importante da rede. Mas existe uma grande distância entre várias instituições, cada um fazendo o que lhe concede, que lhe compete. Então, rede não é isso. É o conjunto das instituições, organizações, conselhos, que cada um faz a sua parte pronto. Isso é necessário, mas não é suficiente para que essa rede se torne cuidadora. Tá? Então, para além da produção dos protocolos, das normas, um desafio que se coloca para a gente trabalhar e produzir uma rede cuidadora, portanto, uma rede viva, e eu vou estar trabalhando um pouquinho essa ideia de rede viva, é a nossa capacidade, né, numa rede estadual, que a gente está falando, regional, de inventar espaços de encontros e pactuações. Tá? Então, não dá para a gente produzir uma rede viva, uma rede cuidadora, sem conversar muito. Tá? Inventar espaços de encontros formais, informais, de corredor, da mesa do cafezinho, de vários lugares. Então, primeiro de tudo, para ser rede, a rede não é composta somente pelas instituições, pelas organizações. A rede é composta por gente, por todos nós que estamos aqui presentes. É isso que faz uma rede ser rede. Tá? A rede é viva, ela é composta por pessoas. Tá? É disso que eu vou falar. Tá? Eu não vou entrar na discussão toda das formalidades, das normas, dos protocolos, porque eles são necessários e acredito que vocês discutiram bastante esses 2 dias isso. Eu vou falar da rede viva, que é a rede que é composta por todos nós, por gente. Então, eu vou falar da micropolítica que se estabelece nas relações do cotidiano, do trabalho no dia a dia, das singularidades que a gente constrói na relação um com o outro, com os nossos parceiros que estão no âmbito das comissões regionais, com os nossos parceiros que estão no âmbito dos municípios e com os nossos parceiros, crianças e adolescentes, que estão lá, também fazem parte da rede, que moram nas suas casas, nas suas regiões, nas ruas, por onde eles estiverem. Eles também fazem parte dessa rede. Tá? Então, eu vou falar dessa relação que se estabelece, dessa construção de rede viva. Então, não basta que a gente se reúna esporadicamente. A gente precisa contar com essa preparação, com essa disponibilidade para estabelecer momentos de encontros, para conversar,
por que eu estou nessa rede? O que me move para estar aqui? Quais as concepções que eu tenho de criança, de adolescência, de violência, de saúde, de rede, né? Quais os objetivos que nós, nesse conjunto, a partir das minhas experiências também, nós vamos pactuar e que nós vamos tentar produzir? Tá? Quais as ferramentas que eu tenho, que você tem, e com quem que nós vamos estabelecer novas conexões? Então, isso precisa ser conversado, sim. O que me move? O que mexe comigo? Como é que eu penso que é ser rede? Então, para além das questões da macropolítica, né, da política estadual, da política nacional, dos conselhos, das nossas insuficiências institucionais, tem um espaço que é da autonomia de cada um de nós, que é o espaço do momento do encontro, daquilo que a gente estabelece, por que eu estou aqui? E qual disposição que eu tenho para lidar com situações tão conflituosas com as quais eu vou conviver. Tá? Então, eu acho que as redes, então, pensando dessa forma, que elas são redes de gente, né? Elas são moldadas neste cotidiano. Portanto, é um processo sem fim de negociação. Tá? Essas pactuações, não basta a gente sentar aqui uma vez ao ano, ou uma vez a cada 6 meses, ou nas nossas regiões, e combinar tudo certinho, fazer todas as nossas pactuações, e não pensar que quando que a gente vai sentar para ver se deu certo o que a gente pactuou, ou se a gente precisa revisitar e fazer novas conexões. Então, esse desafio, que as redes são vivas e múltiplas, a gente precisa, em cada região, tecer mesmo, pode passar, diferentes arranjos, né, que a gente vai fazer. Esses arranjos, eles são feitos com trabalhadores das diversas redes com quem a gente está entrelaçado, porque nós somos uma rede que está entrelaçada com muitas outras redes. E dentro de cada uma dessa rede, das comissões regionais, tem muitas redes também, né? Então, as redes são múltiplas. E como que a gente faz esse processo intenso de negociação? Tá? Deixa eu ver aqui, porque eu tenho que ser objetiva, eu não posso me perder, então eu tenho que seguir o roteiro aqui, senão eu vou falando demais. Tá? Bom, então, a gente está falando de uma rede de proteção como uma rede de cuidado. E aí eu queria, voltando naquilo que a gente estava falando, que a gente precisa de espaço de encontro para até trazer os nossos valores, as nossas concepções. Quando a gente fala de criança, de adolescência, de situações de violência, todos os nossos valores entram em choque, entram em conflito. Né? Todas as nossas vivências vêm à flor da pele, e eu garanto que vocês podem contar histórias que mostram e que demonstrem isso. Né? Então, portanto, nós vamos construir essa rede para ela ter visibilidade, para ela ter uma dizibilidade, para ela ter uma atividade enquanto rede, vai ser uma experiência que nós vamos viver. É uma experiência que cada um de nós vai viver. Tá? Então, pensando na rede como esse produto de uma experiência, de vivência de todos nós. Mas o que é experiência? A gente tem uma experiência toda hora. Nossa, hoje eu tive uma experiência quando eu fui atravessar a rua, eu tive uma experiência como uma atividade que eu fui fazer. Mas eu não estou falando de qualquer experiência. Desse termo que a gente usa de uma certa forma banalizado. Eu estou falando daquela experiência que marca o nosso corpo, aquela experiência que é o que nos acontece, é o que nos passa, é o que nos toca. Tá? Então, é aquela experiência, eu estou falando daquela experiência, daquela vivência que, puxa vida, eu vim aqui hoje, conversei ali na hora do almoço com um grupo de pessoas, puxa, eu saí diferente de quando eu estava lá. Eu conversei com a Juliana e a gente trocou ideias sobre o que é fazer parte dessa construção da rede do Sistema Único de Saúde, que é a minha rede mais próxima, né? Então, estar com eles nesse almoço foi uma experiência que me toca e que eu saio dali com um pensamento um pouco diferente de quando eu entrei. Então, é dessa experiência que eu estou falando. Né? Então, a rede que cada um de vocês está construindo vai estar definida pela singularidade das experiências que vocês vão ter e vão construir
na relação que vocês estabelecem com o outro colega da rede, com o outro usuário dessa rede, com o outro, vocês, a maioria que eu acho que estão aqui, são das redes regionais, né? Com o outro que está lá na rede municipal, com o outro da outra rede. Então, vejam, a gente está o tempo todo estabelecendo relações, né? E então a gente tem que abrir espaço para essa experiência implicada, né? De produção, e é nesse momento dessa relação que eu vou estabelecendo, é que eu vou construindo essa rede viva, e que pode ser ou não cuidadora. Tá? Então, é uma produção que a gente faz no mundo do trabalho, nos acontecimentos da vida. Então, a rede é um acontecimento em nós, acima de tudo. Tá? Porque eu tenho certeza que, muitas vezes, essa rede vai com vocês para o travesseiro, para o banho. Essa rede é um acontecimento das nossas vidas. Tá? Bom, mas vamos pensar assim... Mas quem que movimenta essa rede? Essa é uma rede que a gente já conversou, que ela é produzida em encontros, em muitas reuniões, em muitas oficinas, em muitos seminários, em muitas visitas, enfim, de muitas formas ela é produzida. Mas quem participa dessa rede? E aí, vocês devem saber mais que eu, detalhadamente, quem participa dessa rede, mas eu vou destacar um ator muito importante dessa rede, que eu acho que é ele que estabelece e é ele que é o eixo dessa rede, que é o usuário que dá sentido à produção da rede. Tá? Então, aqui, desculpem a palavra usuário, não é a melhor palavra, mas eu vou falar como um termo que caracteriza a criança, o adolescente e todos nós que trabalhamos nessa rede, enquanto trabalhadores da rede, produtores da rede, tanto nas regiões como nos municípios. Vocês também, enquanto comissões regionais, têm um papel importante na relação com as redes municipais, de apoio, de conversação. Então, esses também, as redes municipais, também são usuários de vocês enquanto comissões, né, regionais. Então, mas é desse usuário, criança e adolescente, que eu estou falando. A gente tem que pensar que é esse usuário que dá sentido às redes que nós produzimos. Elas só existem porque existe, infelizmente, a criança e o adolescente em situações de violência. Então, eu queria destacar aqui o usuário, tá? Esse que é o que dá sentido às nossas redes. E o usuário, e eu não quero trazer o usuário aqui como na centralidade da produção da rede, mas eu não quero trazer o olhar do usuário. Também não quero trazer o olhar pelo usuário, mas o olhar próprio dele, o olhar próprio do usuário, que é da sua perspectiva, o ponto de vista ao qual ele pertence, nos deixando levar por ele, permitindo que aconteça o usuário como guia das conexões que a gente vai fazer, das diversas redes que a gente vai criar. Tá? Porque quem dá a condução, deveria dar a condução para as conexões e redes que são necessárias, são as necessidades e esse usuário que a gente convive. É a criança, o adolescente, a sua família, os seus amigos, no contexto que ele está. Tá? Então, não é falar por ele. E por que eu estou falando isso? Né? Porque, muitas vezes, a gente faz uma interpretação da vida do usuário, do porquê que a violência acontece, como ele deveria fazer, e a gente quer montar a rede a partir da nossa perspectiva, do nosso lugar. E muitas vezes ele também produz a rede dele. Ele tem uma rede de conexões. E essa rede, ela pode ser a resposta para a rede que a gente não consegue construir, tá? A partir das nossas perspectivas. Então, o eixo da rede é o usuário, como eu já falei, ele que produz as conexões e eles constroem as suas próprias redes. Tá? Então, isso não é uma coisa simples, e eu estou falando pela minha vivência e experiência. É muito fácil a gente dizer como deveria ser, a gente prescrever o que a criança, o adolescente, a sua família deveriam fazer, o que os trabalhadores das redes municipais, como eles deveriam agir.
entrar em contato com esse usuário para produzir o cuidado é algo que mexe muito, que não é dado facilmente. Esse cuidado, no nosso caso, nos nossos trabalhos, tanto da saúde como na área social, ele se dá sempre no encontro. Você consegue produzir cuidado sozinho, sentado aqui atrás de uma mesa? Você não consegue. No mínimo, você vai estabelecer um contato, uma conexão por celular, por telefone, por WhatsApp, de diversas formas. Mas o cuidado a gente sempre produz no encontro. A gente diz que ele é imanente no encontro, né? O quanto a gente é capaz de, numa conversa com o outro, numa reunião como essa, ou numa oficina, numa visita domiciliar para uma família, quando é possível que ela aconteça nos municípios, a gente consegue estabelecer um encontro que é cuidador, que é aquele encontro que você não só conversa, você dialoga, que você tem a capacidade de ouvir a mensagem que o outro está querendo passar para você. Então, é como você consegue estabelecer esse momento do encontro com o outro. É neste momento que se produz o cuidado. A gente não, infelizmente, eu sempre falo que todos nós, dessa área que a gente atua, a gente não pode produzir o cuidado na fábrica, né? Fazer um estoque de cuidado e levar para ofertar lá, de proteção para as crianças. Está tudo prontinho, a gente tem um protocolo aqui, ó. Tem o protocolo da rede de proteção, está prontinho, como deve ser, uma receita de bolo, é só você executar. Não é assim. Porque cada um é um mundo, é uma vida, tem situações singulares. E vocês devem saber muito tão bem quanto eu a complexidade das situações que a gente vive. Então, é nesse momento que a gente vai com o outro, que a gente entra num conflito danado, porque os valores são diferentes, né? As histórias de vida são diferentes, as ferramentas são outras, a aprendizagem, como ela se dá, é diferente. Então, tudo é diferente. E é nesse momento desse diálogo que a gente estabelece é que vai se produzindo o cuidado. Então, essa é uma questão que eu acho que a gente, às vezes, que muitas vezes passa batido, porque a gente foca muito, e que é muito importante, no mapeamento dos dados, das situações de risco. Isso é extremamente necessário e é um dos primeiros passos, com certeza. Mas não é suficiente. Não é suficiente, isso não produz sozinho rede de proteção. Então, eu estou querendo trazer dessa nossa capacidade de que, para produzir cuidado, eu tenho que sentir e compartilhar com o outro as suas necessidades no lugar dele. Porque eu não produzo cuidado para o outro, eu produzo cuidado junto com o outro, a partir das suas concepções, dos seus valores e das suas necessidades, né? Então, essa é uma questão que eu acho sempre um desafio. Por isso que eu digo que eu estou falando na perspectiva da micropolítica das relações, nessa política que a gente se constrói nas relações que a gente estabelece com as pessoas no cotidiano, né? Então, as redes vivas, né, são produzidas em ato, nos encontros. Tá? E cada encontro é ele tem a sua singularidade nessa relação que você estabelece com o outro. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Antes, como é que eu volto? Voltei. Aí, para esse encontro, para que o cuidado aconteça, a gente tem que ter muita porosidade, não é pouca porosidade. Ju, por favor, porosidade. Então, que é algo que, quando eu trabalhei na minha tese de doutorado, foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, porque tinham pessoas que eram apoiadores de redes de atenção, e só que eles iam lá com a sua pastinha, tá? Com o seu projeto pronto, com a sua rede de regulação prontinha do como deveria ser. Quando eles chegavam lá, eles olhavam para aquilo, as pessoas chegavam, olha, nós estamos com assim, não tem isso, está faltando aquilo, estou com um problema aqui, não sei o quê. Alguns
falava assim, tá bom, mas eu tenho um negócio aqui para te passar, ó, é isso, tem que ser assim, você pode tirar uma meia horinha para conversar aqui com a gente, vamos ver, olha, agora vai funcionar assim, tem esse fluxo que vai ser assim, tal, 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 tal. As pessoas ficavam quietas, ouviam, e ele ia embora e elas iam cuidar da sua vida, né? Porque, afinal de contas, elas tinham toda uma demanda que elas tinham que dar conta. Em ato, no mundo da vida, no mundo onde os acontecimentos, infelizmente, têm regularidades, mas eles têm muitas singularidades, né? Em que cada região, cada local tem as suas necessidades. Aí tinha outro apoiador, e eu estou falando do apoiador, não do cargo de apoiador, eu estou falando dessa função, né, de apoiar, que vocês, quanto redes regionais, vocês têm uma função importante de apoiar as redes municipais, os trabalhadores, gestores, os usuários, nessas relações, porque o problema está lá dentro, acontecendo, num território específico de um determinado município, né? Aí tinham outros que falavam assim, não, peraí, então tá, como é que eu posso te ajudar? Deixava a sua pastinha de lado e ia viver lá, no encontro com o outro, a situação conflituosa. Daí ele voltava e dizia assim, gente, isso daqui que a gente pensou não serve para aquela região. Então, é disso que eu estou chamando de porosidade. Quando você é capaz de parar, mesmo que você venha com a sua atividade muito bem estruturada, com a sua agenda muito bem marcadinha, você chega num grupo para conversar, a pauta que está ali colocada, o problema, o que está afetando os corpinhos das pessoas, são outros problemas, né? Se você não ouvir o outro, ele também não vai te ouvir, tá? Então, é isso que eu estou chamando de porosidade, a capacidade que a gente tem de ouvir a mensagem do outro, né? E a passagem para a linguagem dos afetos, né? Então, por que eu quis trazer essa questão da linguagem dos afetos? Porque esse encontro não se dá só pelo cognitivo, né? Se dá pelos nossos olhares, se dá pelo nosso olfato, pelo cheiro. Gente, como é difícil, né? Numa discussão das redes aqui em Curitiba, eu visitava sempre a casa de um usuário, que pedia muita rede para ser cuidado, né? Como era difícil chegar lá, na casa dele. Tinha um cheiro muito ruim, muito diferente do que eu estava acostumado. Era muito difícil trabalhar, e assim, com valores muito diferentes dos meus. Eu falo que cada dia que eu saía para ir para a casa dele, às vezes eu brinco que eu ia de ré, porque eu falava assim, gente, como é que eu vou dar conta de tanto sofrimento, mas também de tanta coisa, tantos valores diferentes dos meus, né? Então, aí é a questão da linguagem dos afetos, né? Como é que a gente consegue, a partir do olhar, a partir do toque, a partir do afeto, a partir do cheiro, a partir da escuta, né? Colocar esse corpo sensível que a gente tem, né? Esse corpo não esse corpo máquina, né? Mas esse corpo sensível que vai identificar processos de cuidado. Como que a gente vai falar de cuidado e de proteção se a gente não tiver o nosso corpo sensível atuando o tempo todo, né? Então, é um pouquinho disso que eu acho importante quando a gente fala de rede, que as redes são todas vivas, né? E aí o reconhecimento das redes afetivas que estão presentes em todas essas situações. E afetivas eu não estou querendo falar só de amor e carinho, não. Eu estou falando de raiva, eu estou falando de revolta, de frustração, né? Quando vocês vão estar em contato com alguns municípios, vocês vão com conselhos tutelares, vocês vão sentir muita revolta, muito desafeto, né? Porque nós trabalhamos num contexto social de muitas insuficiências. Insuficiências financeiras, de financiamento dos projetos sociais, insuficiência de gente para trabalhar, insuficiência de espaço físico, insuficiência de ferramentas de trabalho para a gente lidar com situações tão difíceis, né? Então, a gente vai enquanto ser integral que a gente é. Então, a gente tem que produzir conexões também com os afetos, porque a gente produz de qualquer forma, né? Eu garanto, aqui hoje, de manhã, a gente viu o quantos afetos estiveram presentes no debate que estava aqui presente. Tem gente que estava brava, tem gente que estava triste, tem gente que estava querendo entender melhor como isso pode acontecer. Enfim, se a gente
a gente precisa, nesse processo, aprender a lidar com tudo isso, sem desqualificar o outro, né? Porque, na verdade, entender que este contexto, essa implicação, é de muita insuficiência e a gente vai ter que conviver com essas frustrações para poder dar conta de construir redes vivas sem culpabilizar o outro. Senão, eu vou dizer que a Juliana é culpada, tá? Olha, ela vou dizer que ela é culpada porque ela falou que eu tinha que dizer rápido, então a culpa é dela, né? Gente, existe coisa melhor do que eu ter algo para depositar aquilo que eu não consegui fazer, que é fora de mim, né? Então, essa é uma outra questão que eu acho que a gente tem que aprender, é enfrentar a nossa própria frustração de muitas vezes, né, não dar conta. Às vezes a gente não dá conta, gente. Eu vivia a questão da violência na infância, da criança e da adolescente, quando trabalhei muitos anos em unidades básicas de saúde. Quantas vezes eu saí lá frustrada porque eu não sabia para quem pedir ajuda, né? Para aquelas situações nem sabia o que fazer. Então, a frustração está presente, porque muitas vezes a gente não sabe como lidar com as situações que a gente vive. E ainda leva bronca, né? Ainda a gente apanha das pessoas, porque como? Né? E aí é verdade mesmo. Acho que a gente tem que reconhecer que muitas vezes a gente não dá conta de resolver as situações. Mas o que eu acho que tem que estar em pauta é em que espaço a gente vai conversar sobre isso. Sobre essa situação que a gente não deu conta. Vamos conversar sobre isso? Vamos fazer reunião, vamos fazer oficina, vamos fazer uma conversa de ver como que a gente poderia, no que a gente precisaria se fortalecer para conseguir, sem esperar que isso venha do outro, né? A gente tem que colocar em análise a nossa própria frustração. Tá? Aí, eu queria... continuando falando sobre encontro, né, as redes são construídas em ato. Né? Então, é no encontro, para a produção do cuidado, é nessas reuniões, é aqui nesse momento que a gente está construindo essa rede, as redes regionais, as comissões regionais. E, então, são necessários espaços de oficinas, reuniões, são necessários espaços de encontros. Então, oficinas, reuniões, seminários, né, é importante que a gente tenha clareza que uma oficina, para que ela seja um encontro, ele não pode só ser informativo, ele tem que dar espaço para as pessoas falarem sobre as suas experiências, sobre as suas dificuldades, sobre as suas frustrações e sobre os seus êxitos também, as potências que a gente tem. Então, todo encontro, todo espaço de conversação tem que ser um espaço onde as pessoas possam trazer o cotidiano para se colocar em análise. Porque só discutir um protocolo, só discutir uma normativa, às vezes, até bem confortável, né? Porque eu não tenho que olhar para as dificuldades que eu tenho vivido no meu dia a dia. Então, não basta ter o espaço da oficina ou da reunião. Você tem que transformar esses espaços em espaços de conversação, de diálogo, de troca, de compartilhar. Né? Bem, agora, não pode ser só o chororô, não pode ser também só a questão de trazer dificuldade. Quais pactuações que nós podemos fazer no nível da governabilidade que a gente tem? Quais as outras redes que a gente pode entrar e chamar, convidar? O que mais a gente precisa para compreender e lidar com as situações complexas que a gente vive? Mapear, eu acho que isso não preciso me delongar, mapear as regiões, os municípios. Como é que é essa região que eu trabalho? Tá? Aquele município que está sempre me dando problema, que está sempre trazendo situações difíceis, o que será que tem lá? Quem são os atores que estão lá presentes? Quem são os sujeitos? Quais as concepções que as pessoas trabalham naquele lugar? Quais são as forças? Forças políticas, forças produtivas, as diversas forças que estão lá presentes, a gente entender melhor essa região. Não só a partir de dados numéricos, mas a partir de entender quais quem são os sujeitos, quem são os atores que estão operando, de onde eles vêm, o que eles almejam, como esses municípios, como é a minha região. Né? Enfim, eu acho que é mais do que mapear, a gente chama isso de cartografar essa região, né? A partir dos seus valores, sujeitos, forças, políticas, disputas presentes, enfim, com as singularidades que cada município, cada região tem. E aí,
eu acho que uma das palavras, além do encontro, da escuta, da porosidade, muita articulação, né? Muita articulação. E aí eu queria voltar um pouquinho nessa história da porosidade, né? Falar esse último aqui, que é a gente ponderar com bastante zelo essa dobra que eu chamo que eu trouxe como acesso e barreira, né? A gente tomar muito cuidado, que a gente, enquanto técnicos, né? Enquanto área profissional, às vezes a gente, na construção dos fluxos, dos acessos, a gente produz muita barreira, tá? Então, essa é uma dobra muito próxima e muito perigosa. Nesse usuário que eu falei que eu trabalhei aqui em Curitiba, ele tinha um problema que ele não conseguia andar, ele tinha um problema de alcoolismo, uso intenso de droga, uma família totalmente desestruturada. E ele não podia fazer fisioterapia porque ele não podia chegar até os lugares. Ele não podia fazer fisioterapia porque ele não tinha acompanhante. Tá? Então, porque essa era a regra do protocolo. Ele precisava ou ter um acompanhante ou poder ir sozinho para os lugares. Primeiro, ele estava acamado, ele não andava. Segundo, ele tinha uma família desestruturada. Então, a regra, o fluxo estabelecido, criava uma bela barreira para ele. Tá? Então, eu estou trazendo esse exemplo de uma forma simplificada, claro, mas a gente tem que tomar muito cuidado com os fluxos que a gente cria, tá? Porque, às vezes, eles são mais barreiras do que porta aberta. Tá? Então, essa é uma aprendizagem que a gente vem tendo, porque os fluxos geralmente são construídos a partir do olhar do técnico, do profissional. A gente constrói os fluxos a partir das ofertas que a gente já tem estruturadas. E, às vezes, ele pede uma coisa muito simples, aquela família, aquele caso, pede uma coisa muito mais simples e que a gente nem escuta, que talvez uma pequena ajuda que a gente desse naquela situação, ele teria capacidade de caminhar um pouquinho mais na construção das suas próprias redes, das suas próprias soluções. Então, a gente tem todas as redes, tem que ter abertura para romper com os fluxos formais, para abrir novos fluxos, para construir novas conexões, articular com outras redes, entrelaçar com as diversas redes presentes e as mais desconhecidas possíveis. Lembrando que toda família, toda criança, todo usuário constrói, eles em si são redes vivas. Então, essa escuta, essa porosidade vai descobrir muitas soluções, às vezes muito mais simples do que as que a gente pensa em construir. Então, e aí eu acho que... Estou terminando, está vendo? Se eu não falar alguma coisa legal, é culpa dela, tá? Porque ela está... É tudo culpa dela. Tá? Então, aí eu acho que é a questão da pactuação. Então, a gente tem que pactuar... mas eu acho que tem muita coisa que a gente pode reconstruir, rever, pactuar. Mas tem uma pactuação que é um ponto de partida, eu acho que para todos nós, que é uma pactuação de uma ética em defesa da vida. Né? A gente pensar que qualquer vida vale a pena. Tá? Qualquer vida vale a pena. Eu não vou produzir, e isso parece até uma banalidade, um senso comum, mas a gente, nesse processo dessa pesquisa, uma das conclusões, um dos resultados, não é verdade. Algumas vidas valem mais a pena do que outras. Tá? Quando eu ia falar desse usuário que eu acompanhei aqui de Curitiba, as pessoas falam assim, mas aquela família, Deus que me perdoe, eles moram naquele lugar, aquilo lá é uma sujeira, é traficante, está cheio de droga lá dentro. Aquela vida não valia a pena, gente. Vou contar para vocês, mas é verdade. A gente não fazia, todos nós sabemos que em algumas situações a gente faz muito, em outras a gente não faz tanto assim. Né? Então, eu acho que assim, tomar cuidado, a gente tem o direito, às vezes, de não se afetar e não se vincular tanto com algumas pessoas, com algum município, com algum outro conselheiro, com algum outro representante das comissões regionais e com algum usuário. Mas aí a gente tem que perceber e passar a bola para outra pessoa. Né? Porque talvez, ou tentar olhar para isso, se você não puder passar para frente, ou então a gente perceber, de uma forma solidária,
que o meu colega não está dando conta. Você está precisando de ajuda? Né? Então, eu acho que são questões que é a pactuação de uma ética em defesa da vida, pensando que toda a vida vale a pena. Outra questão é que todas as pactuações, menos essa da ética em defesa da vida, elas são temporárias. Tá? Então, para a gente garantir a proteção, a rede de proteção e o cuidado, a gente está fazendo e refazendo pactuações o tempo todo, porque as pactuações, de modo geral, não são as mesmas para todas as situações. Elas não resolvem todas as situações. Então, é um trabalho que a gente, numa das experiências que a gente teve, eles chamaram que é um giro sem fim, né? Que a gente está sempre fazendo e refazendo pactuações. Tá? Produzir vizinhanças, né? E pontos de redes no cotidiano que a gente precisa ter, com a rede da saúde, da assistência social e com outras redes. Tá? Aí eu queria, assim, de manhã, quando eu ouvi o pouquinho que eu ouvi, a gente tem muitos acontecimentos, né? Aquela coisa que é um acontecimento, aquilo, putz, sabe o que aconteceu hoje? Às vezes é uma coisa banal, mas que te chamou a atenção. Então, a gente não descuidar desses acontecimentos, daquele caso que não deu certo, vou falar, ou daquele caso que deu certo, que a gente conseguiu. Esses acontecimentos, né, que são aquelas questões marcantes, né, que a gente leva para casa, é aquilo que a gente vai para casa pensando sobre aquilo, sabe? Ou por felicidade, ou por tristeza, ou por frustração. A gente chamou de analisadores. Tá? Sentar com a comissão regional, com a comissão municipal, vamos conversar sobre acontecimento? Sobre esse acontecimento? Né? Porque a análise dos acontecimentos pode nos trazer aprendizagens que, se a gente passar batido e não conversar sobre ela, a gente nem vai perceber o que a gente poderia ter feito e não fez, e o que a gente fez que deu certo, porque algo que a gente fez deu muito certo naquela situação. Então, vamos entender melhor esses acontecimentos? Então, acontecimentos como analisadores, não para a gente se chicotear, não para chicotear o outro, mas para a gente aprender com as situações que a gente vive. Né? As rodas de conversas, e aí eu acho que reuniões, oficinas, e eu gosto também muito da ideia de rodas de conversa, que traz essa informalidade para a gente poder trazer os nossos afetos, os nossos sentimentos, as situações que a gente viveu. Então, eu acho que aqui, reforçar sempre para que ela seja efetiva. Sempre a gente tem que, toda a rede, para ser efetiva, a gente tem que reconhecer que ela acontece no dia a dia, no cotidiano e nos encontros. E também queria trazer algumas aprendizagens que a gente teve nessa questão de rede. Eu vou pedir licença para ler junto com vocês aqui. É rapidinho, só tem mais um slide. Tá? Tá. O reconhecimento das incompletudes institucionais. Tá? A gente sofre quando a gente tem alguém que traz uma fala que mostra a nossa incompletude. Mas as instituições, elas sozinhas não dão conta. Né? E nós temos que analisar que o nosso contexto social, em todas as regiões do país, umas melhores, outras piores, ele não dá conta sozinho de tudo. Então, nós temos incompletudes institucionais. Né? Então, acho que essa é uma questão que eu acho que vale a pena a gente pensar sobre ela. Que não é ausência, que às vezes não é omissão. É a gente não deu conta de chegar onde a gente teria que ter chegado. E, ao mesmo tempo, ter uma certa solidariedade político-social. Tá? Uma solidariedade com nossos parceiros, com nossos colegas de trabalho, em vez de pensar só no ganha-ganha. Não, eu faço isso, você faz aquilo. Porque todo mundo tem que ganhar. Tem horas que a gente vai perder mesmo. Tá? Então, e ter essa solidariedade com os nossos parceiros. Então, essa é uma outra das aprendizagens que a gente conseguiu absorver. Enfim, a capacidade, né, de leitura das diferentes óticas, isso a gente fala, é uma fala que está banalizada, que a diferença é que faz aprendizagem, que eu cresço na diferença, ainda é pura banalização dessa conversa, porque toda vez
a gente tem muita dificuldade de lidar com as diferenças, principalmente quando são diferenças de valores. Tá? A habilidade de estabelecer acordos e consensos e não deixar que as vaidades setoriais, nós trabalhamos, essa rede é extremamente multissetorial, intersetorial, então tomar cuidado com as vaidades setoriais e, enfim, pensar no desenvolvimento conjunto, né, de uma colaboração mútua, é a única forma da gente ter mais redes que produzam mais vida, que produzam mais cuidado, que produzam mais proteção. E aí eu queria deixar aqui um convite para vocês, né, que é para entrar na rede como quem entra em um rio, tá? Quando a gente entra em um rio, mas que a gente vá apostando nas margens, tá? Porque é tentando tangenciar em diferentes encontros, tá? Com diferentes pessoas, em diferentes lugares, produzindo conexões cuidadoras. Então, não vamos entrar e se enfiar sozinho lá no fundo do rio, que a gente corre o risco de morrer afogada, né? Vamos pela margem, vamos procurando conexões, procurando novas descobertas e se abrindo para a frustração, para a dor e a paciência, né? Nessa minha experiência da tese, uma das coisas que eu falei, nossa, gente, tem momentos que o negócio não anda. Parece que nada está acontecendo. É um momento intenso de produção. Então, não vai no tempo e na velocidade que a gente gostaria. Mas se a gente continuar implicado, comprometido nesse processo, a gente vai continuar caminhando e cada vez produzindo mais redes cuidadoras que sejam mais efetivas, que a gente possa cada vez mais cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eu agradeço a oportunidade, espero ter contribuído e desejo um bom debate nos grupos de trabalho. Eu vou estar circulando, vou estar presente aqui mais um tempo, à disposição de vocês para conversar nos grupos. Gente, obrigada pela escuta. Que fala bonita, que fala delicada, né? A gente tem que pensar, já caminhando no fechamento do evento, que essa rede que é formada por pessoas, é formada por nós, da necessidade de nós nos cuidarmos, do nosso olhar atento aos colegas. E eu falo isso ciente da dificuldade que isso é, ciente da dificuldade, das vezes, estabelecer uma relação vinculada em confiança, em afeto, quando a gente vem, às vezes, de casos que a gente não está conseguindo avançar, e da angústia que isso nos causa. Ainda hoje eu conversava com as pessoas, é visível a angústia que todos nós trazemos, no sentido de que a gente quer alcançar resultados que nem sempre a gente consegue. E, como disse a professora e alguns outros colegas, longe de nós vieram aqui com todas as respostas. Nós não temos as respostas e nós estamos tentando construir juntos. Então, mais uma vez, muito obrigada, professora. Foi uma fala que me tocou muito. Eu acho que a questão da afetividade, ela está presente. Eu, como educadora, já dizia Paulo Freire, que foi citado muitas vezes aqui, não existe nenhuma ação, nenhuma relação de educação sem afeto, né? Sem cuidado, sem olhar no outro. E o outro não é só o usuário, o outro é o meu colega que está aqui da outra instituição, que também tem seus momentos, que às vezes aconteceu alguma coisa na vida dele e ele também precisa ser escutado. A gente está lidando com pessoas e não com máquinas, isso é uma coisa que a gente nunca pode perder de perspectiva. Eu tenho alguns recados para vocês. E aí eu preciso que vocês me ajudem, tá? Antes que eu me esqueça, a divisão dos grupos, então logo a gente encerre aqui. O grupo amarelo, o azul e o verde vão subir para o segundo andar. Todas as colegas que estão trabalhando aqui conosco estão capacitadas a ajudar vocês a encontrarem as salas. O grupo vermelho vai permanecer conosco aqui no auditório. Eu queria consultar vocês sobre as declarações de presença. Alguns colegas tinham me solicitado. Eu preciso que vocês ergam as mãos, quem precisa. Fica de pé, Alain. Quem precisa, o Alain já fez alguns modelos. Você está de pé, meu filho? De pé, meu filho. Um menino bonito desse. Uma salva de palmas para o Alain, pessoal, por favor. Vai resolver. Eu vou abrir para o bloquinho de perguntas. Ele vai estar ali fora, o Alain. Algumas pessoas nos sugeriram deixar o coffee para o encerramento e não fazer a pausa.
Como eu acredito na gestão democrática, eu vou pedir, por favor, que ergam as mãos os que optam por deixar o café para o encerramento. O que vocês acham? Agora, vou pedir que ergam as mãos aqueles que querem o intervalo do coffee. E agora, abstinências. Abstenções. Abstinência é outra coisa. Desculpa, eu estou pensando nisso. Foi mal. Eu é que estou em abstinência. Pessoal, então, de comum acordo, nós vamos pactuar deixar o café para o final. Isso significa que a gente vai ter que ter bastante consciência do tempo do grupo, do tempo do retorno e o tempo de vocês comerem. E eu vou falar uma coisa como gestora pública que faz o bom uso do recurso público. Eu vou ter que pagar pelo coffee de todos vocês. Se vocês saíram muito tarde e não comeram, eu vou ter que pagar de qualquer jeito. Isso chama malversação do recurso público. Não posso. Tá? Por favor, me ajudem a não ser processada e demitida. Tá bom? Então, pessoal, Fábio, mais alguma coisa? Cadê a Fábio? Só um pouquinho. Conselheiros tutelares. Ah, minha colega está aqui do meu lado para dar recado. Oi, faz tempo que você está aí? Tá bom. Mais uma vez, pessoal, uma salva de palmas para a colega. Muito obrigada. Uma salva de palmas para mim. Boa tarde, pessoal. Ficou aqui no auditório, então, o melhor grupo, grupo 4, grupo vermelho. Brincadeira, gente. Eu acho que a gente podia começar, então, com uma apresentação breve das nossas pessoas, devido ao adiantado da hora. Combinado? Todo mundo me ouve, está tranquilo assim? Acho que a gente fica assim nessa configuração, aí depois eu vou explicar para vocês como que vai ser o trabalho em grupo, e aí a gente se redivide aqui dentro do espaço, porque o espaço é bem grande. Tudo bem? Posso começar me apresentando? Já que eu estou com o microfone. Meu nome é Amanda, eu sou enfermeira, eu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, num setor que quase ninguém conhece, mas que é muito importante, que se chama Centro Estadual de Saúde do Trabalhador. Eu sou a suplente do Emerson no Núcleo da Paz. Então, eu participo da discussão tem 1 ano e meio, mais ou menos, e eu participei agora, no final de 2017, da Comissão da Criança e do Adolescente. Eu sou a técnica de referência dentro da saúde do trabalhador para as questões do trabalho infantil. Então, se vocês quiserem algum esclarecimento, conhecer o nosso trabalho, enfim, a gente se coloca à disposição. Tá? Eu vou passando o microfone para que a gente possa se apresentar adequadamente. Eu vou pedir para que vocês fiquem em pé. Tudo bem? Sim. Boa tarde. Meu nome é Leolina Cunha. Eu sou conselheira do SEDECA, né, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Represento o SEDECA dentro do Núcleo da Paz. E, assim, para mim é uma alegria muito grande estar aqui à tarde para a gente estar conversando sobre a questão da intersetorialidade, do funcionamento das redes. E eu espero que, de muito do que a gente vai ouvir aqui, a gente possa também estar articulando para que realmente a gente possa estar fomentando as políticas públicas, né, dentro dessa área. Então, espero que seja uma tarde realmente bem produtiva. Boa tarde, meu nome é Deise, eu sou assistente social da Secretaria da Família, trabalho na coordenação de proteção social com as medidas socioeducativas. Eu sou a Lucinéia, sou assistente social, estou residente técnica na SEDES. Sou supervisionada pela Deise. Eu sou professora Tânia, já tenho uma voz grossa, né, vamos dizer assim, sou professora de Educação Física na Rede Estadual do Paraná, aqui de Curitiba. Olá, pessoal. Meu nome é Neide Perfeito, eu trabalho lá na CED, na Coordenação de Gestão Escolar, e atuo junto com a Joara nos direitos humanos também. Então, combate ao abandono, direitos humanos. Oi, eu sou a Miriam, trabalho no Núcleo de Educação de Paranaguá e estou iniciando o trabalho com as redes. Boa tarde, eu sou a Viviane, eu sou conselheira tutelar do Polo 2 em Guarapuava. Boa tarde, meu nome é Irene, eu sou assistente social do CRANS.
Centro de Referência da Mulher que Sofre Violência Doméstica. Boa tarde, eu sou a professora Cleide Lavorati, do Núcleo de Estudos da Área da Infância, da UEPG. A gente tem alguns projetos de extensão da Universidade Sem Fronteira com crianças, mulheres, idosos, vítimas de violência, no Hospital Universitário Regional, e a gente assessora os municípios da região, junto com o pessoal do Escritório Regional, para a formação de redes de proteção à criança. Boa tarde, meu nome é Marcos, trabalho no Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa, e faço parte da comissão regional do mesmo município. Boa tarde, meu nome é Alana, sou assistente social do NEDIG de Ponta Grossa. Boa tarde, eu sou a Sandra, sou enfermeira, terceira regional de saúde de Ponta Grossa e também faço parte da comissão regional. Atuo lá na regional de saúde com o programa de violência. Boa tarde, meu nome é Thaís, faço parte do NEDIG, sou psicóloga do NEDIG em Irati. Boa tarde, meu nome é Ana Cecília e eu sou advogada também do NEDIG de Irati. Boa tarde, meu nome é Érica, eu sou enfermeira da Regional de Saúde de Irati e eu atuo dentro da regional na parte da atenção primária com o programa de violências e a gente faz parte da comissão de Irati. Boa tarde, me chamo Cleusimara, eu sou enfermeira, também da 4ª Regional de Saúde, trabalho na vigilância epidemiológica. Boa tarde, eu sou Maria Sueli, da 21ª Regional de Saúde de Telemaco Borba, sou administradora e atuo na Comissão Regional contra as Violências. Sou Maria Marli, do Núcleo de Educação de Pitanga, atendo à demanda dos direitos humanos, ouvidoria, patrulha escolar, entre outras coisas. Faço parte da comissão regional. Boa tarde, meu nome é Rogério, chefe regional da SEDES Irati. Boa tarde a todos, meu nome é Karina, eu sou do Núcleo Regional de União da Vitória, trabalho com diversas demandas e uma das minhas demandas é o enfrentamento à violência. Boa tarde, meu nome é Viviane, sou do Escritório Regional da SEDES de União da Vitória, também integrante da Comissão de Enfrentamento à Violência. Boa tarde, meu nome é Rafael, sou chefe do Escritório Regional da SEDES de União da Vitória. Boa tarde a todos, meu nome é Nélio, sou conselheira tutelar de Irati. Meu nome é Juliana, eu sou assistente social do CRAID, o Centro Regional de Atendimento Integrado ao Deficiente, aqui de Curitiba, da SESA, da Secretaria de Saúde. Boa tarde, eu sou a professora Tânia, trabalho no Núcleo Regional de Educação de Irati e faço parte da comissão regional de lá também. Boa tarde, eu sou a professora Sandra, atualmente atuo na SED, especificamente na coordenação das instâncias colegiadas, Grêmio Estudantil, e também sou colaboradora com as meninas lá da equipe da EDH, qual também faço parte do conselho. Boa tarde, meu nome é Vanderlei, eu sou investigador de polícia e trabalho no 9º Distrito Policial, sou de Curitiba. Boa tarde, meu nome é Audrey, eu sou psicóloga da Vara da Infância e Juventude de União da Vitória. Boa tarde, meu nome é Edson, também sou da União da Vitória, sou comissário da infância lotado na Vara da Infância. Boa tarde, meu nome é Flávia, sou psicóloga da Divisão de Saúde Mental da SESA, nível central. Boa tarde, eu me chamo Sirlene, sou assistente social no Hospital Infantil em Campo Largo. Olá, me chamo Juliane, sou psicóloga do Hospital Infantil em Campo Largo. Boa tarde, meu nome é Isabelle, sou estagiária de psicologia na SEDES, na unidade técnica do programa Família Paranaense. Só um segundo. Eu me chamo Simone, sou psicóloga do Cense da Fazenda Rio Grande. Meu nome é Zulmira, eu sou assistente social do Cense Fazenda Rio Grande. E agora?
Eu sou Marlene, assistente social do Escritório Regional aqui de Curitiba, participante da Comissão Regional. Eu sou a Renata, sou assistente social e residente técnica no Escritório Regional de Curitiba. Boa tarde a todos. Eu sou a Celina, sou conselheira tutelar de União da Vitória. Eu sou Márcia, sou da Primeira Regional de Saúde, sou assistente social, sou a referência técnica de violências na seção de atenção primária e também sou integrante da Comissão de Enfrentamento à Violência. Boa tarde, eu sou a Sabrina, também trabalho na Primeira Regional de Saúde, na Vigilância Epidemiológica, sou farmacêutica e sou referência em violências na Vigilância Epidemiológica lá. Meu nome é Tabata, eu sou enfermeira da Atenção Primária da 5ª Regional, que é Guarapuava. Participo da Comissão de Enfrentamento à Violência também. Boa tarde, eu sou o Thiago, sou enfermeiro na 5ª Regional, trabalho na Vigilância Epidemiológica e também participo da comissão. Boa tarde, meu nome é Sandra, trabalho no Regional de Educação de Guarapuava, com a demanda de rede de proteção e também integro a Comissão Regional de Enfrentamento à Violência. Boa tarde, meu nome é Jéssica, eu sou enfermeira da SESA, nível central, e sou referência do programa Saúde na Escola. Boa tarde, meu nome é Juscelane, eu sou assistente social, atuo na Vara da Infância e Juventude de Ponta Grossa e sou suplente da Comissão Regional. Matilde, 3ª Regional de Saúde. Eu sou técnica responsável pelas violências na atenção primária em saúde, da 3ª Regional. E agora faço parte da comissão também, lá de Ponta Grossa. Jaqueline, 3ª Regional de Saúde, da atenção primária. Sou responsável pela saúde do adolescente em conflito com a lei e... Boa tarde, meu nome é Soraya, eu sou do Compaz e eu sou voluntária de um projeto que se chama Programa de Educação para a Paz, da Fundação Prem Howard. Vamos lá. Tiziana, eu sou psicóloga, sou da Secretaria do Desenvolvimento Social, trabalho aqui em Curitiba, na assessoria de gestão de informação e planejamento. Boa tarde, meu nome é Mariane, eu sou residente técnica de psicologia da Assessoria Técnica de Gestão da Informação e Planejamento da SETS. Já falaram aqui, meninas? Deixa eu se apresentar. Você? Boa tarde, meu nome é Rogério, sou investigador de polícia da Divisão de Polícia Especializada, lotado no CRIA Paranaguá. Boa tarde, meu nome é Maralise, sou conselheira tutelar de Laranjeiras do Sul. Vamos se apresentar? Boa tarde, eu sou Larissa Marsoli, que é assistente social, chefe do Escritório Regional de Curitiba, da SEDES. Luciana, sou de Ponta Grossa, do Escritório Regional da SEDES, hoje responsável pelo Escritório Regional. Paramos aqui? Onde que a gente parou aqui? Já foi? Valdirene, da 6ª Regional, Vigilância Epidemiológica, e também trabalho na educação pela CIET. Boa tarde, meu nome é Marisa, sou pedagoga e trabalho na 6ª Regional de Saúde de União da Vitória e faço parte da Comissão de Enfrentamento à Violência Regional. Eu sou a Janine, eu sou técnica responsável do Escritório Regional de Paranaguá. Boa tarde, meu nome é Arlete, sou de Campina Grande, trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social e faço parte do CMDCA. Boa tarde, sou Ayrton, também conselheiro tutelar de Campina Grande do Sul, e hoje também estamos como presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares da Região Leste.
Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Getúlio Hauen. Atualmente estou conselheiro tutelar na cidade de Paranaguá. Também estou vice-presidente da Associação de Conselheiros Tutelares da região leste do Paraná e faço parte da coordenação do Fórum DCA Paraná. Obrigado. Olá, eu sou Mariane, sou psicóloga da Vara da Infância, Família, enfim, anexos, lá de Paranaguá. Então, tem uma colega lá, Mariane, tem o pessoal de Paranaguá. Foi feliz o encontro e vamos conversar depois. Eu sou Roberto Beto, sou da Assembleia Legislativa, sou secretário executivo do Conselho Parlamentar de Cultura de Paz. Tá? É um prazer estar com vocês hoje aqui. Também faço parte de vários movimentos ligados à Igreja Católica, como a Caritas, por exemplo, algum de vocês talvez conheçam. Quero dizer que na terça-feira que vem, às 18 horas, nós temos uma audiência pública sobre superação da violência. Tá? Vocês são todos convidados no plenário da Assembleia. Muito obrigado. Da campanha da fraternidade. Boa tarde, eu sou o professor Luiz Saporiti e sou coordenador do NEDIS de Guarapuava. É muito vento aqui. Boa tarde, sou Catherine, eu sou da COP Mediadores, uma cooperativa que trabalha com mediação familiar e extrajudicial aqui em Curitiba. Também faço parte do Núcleo da Paz aqui em Curitiba. Eu sou Sérgio, sou psicólogo do Nucria de Curitiba. Boa tarde, meu nome é Rosana, sou psicóloga do Nucria, aqui de Curitiba. Boa tarde, eu sou a Aline, sou psicóloga recém-lotada no SEST, aqui de Curitiba. Pessoal, então é o seguinte, a nossa tarde agora vai funcionar da seguinte forma. Nós temos 2 momentos. Um primeiro momento, que a gente vai começar já, eu vou pedir para que vocês se separem nas comissões regionais de vocês, tá? Vamos ocupar aqui os cantos do auditório, né, para que as discussões em grupo não se atrapalhem, né? Então, quem é de Ponta Grossa? Ok. Ponta Grossa está concentrado aqui, né? Vamos tentar concentrar no cantinho. Quem é de Curitiba? Curitiba é o grupo maior, tá? Então, se vocês julgarem necessário, a gente se divide em 2 pequenos grupos de Curitiba, ok? Quem é de Irati? Irati, vamos se concentrar num cantinho ali do auditório. Paranaguá. Ó, Paranaguá já fez um movimento de ficar aqui nesse canto, tá? União da Vitória. União da Vitória já está bem colocado ali. Então, vamos nos posicionar. Quem não é de núcleo regional, quem é de nível central, pode formar um grupo em separado, tá? Ou junto com Curitiba, não tem problema, tá? Então, quem não está em nenhum desses? Quem é de nível central? Ou quem é de município? Esqueci Guarapuava? Colegas de Guarapuava, me perdoem, tá? Então, Guarapuava, já se localizem. Quem é de nível central ou de município, Curitiba, região metropolitana, pode ficar num grupinho aqui separado, tá? Curitiba já quer ficar aqui, ó. Tá. Pode ser grupos separados. Pode ser um da região metropolitana. Isso. A colega está pedindo para a comissão regional ficar ali. Isso. Curitiba aqui, ok? Ok? Vejam. Curitiba do nível municipal ou do nível central pode ficar junto, tá? Só se o grupo ficar muito grande, porque vai dificultar a discussão do caso, nós vamos fazer um estudo de caso. Aí pode ser dividido em 2 grupos, eu só preciso ver visualmente como que vai ficar, ok? Tudo bem? Esse caso, eu já vou entregar o caso para vocês. É o mesmo. Pessoal, com licença, quem não foi bipado pelo sistema, por favor, procura a menina Elaine para marcar a presença de vocês aqui, tá ok?
Porque agora que o pessoal saiu do local, de repente alguém passou batido e não foi bipado. É muito importante procurar ela para passar pelo processo, para dar presença para vocês, tá ok? Obrigado. Todo mundo se achou e se entendeu já, gente? Tranquilo? Nós vamos discutir um caso semi-real. Tá. O pessoal de Curitiba ficou aqui. Pessoal de Curitiba, estão num grupo muito grande? Quero ver. Levantem a mão para mim, por gentileza. Ok. Tudo bem para vocês ficarem desse tamanho? Ok. Vocês que mandam, tá? Gente, primeira tarefinha em grupo, eleger um representante de cada grupo, tá? Esse representante ele vai apresentar a síntese do trabalho em grupo. Tudo bem? Já escolheram? Então, agora, eu vou passar para vocês o caso que a gente vai ler juntos, ok? Já explico. Aline, quer me ajudar? Vou entregar um caso por grupo, 1 ou 2 casos, tá? A Aline vai distribuir para vocês um caso. Qual que é o objetivo do caso, tá, gente? E aí é uma questão que suscitou bastante discussão da gente lá no Núcleo da Paz e na Comissão da Criança. A gente não vai resolver o caso, ok? O caso, nas palavras dos meninos residentes lá das sedes que fizeram, é para suscitar algumas emoções na gente, para relembrar alguns casos em que a gente se depara no nosso cotidiano, e a partir disso eu vou explicar num segundo momento o que a gente vai fazer. Vamos por partes, igual o Jack Stripador, ok? Tudo bem? Todo mundo já está com o caso? Não, minha colega Aline ainda não entregou para todos, tá, gente? Ela está com um bebê de 5 meses na barriga. Então, apesar de a gente ir fazer o que é que a comissão vai fazer no final, mas eu acho já importante já ler o caso sabendo o que tem que ser feito. Então, a pergunta disparadora vai ser o seguinte: como as comissões regionais podem amparar a rede de proteção e auxiliar no fortalecimento do sistema de garantia de direitos? Então, vai ser lido o caso, que é bem emblemático, e ele, de certa forma, ele tem a maioria dos elementos que a gente se depara no dia a dia, dentro do município, e já pensar enquanto comissão, o que poderia ser feito, como comissão regional, o que é que a comissão regional pode fazer para estar amparando o sistema de garantia às redes locais. O que é que nós, enquanto comissão regional, podemos fazer. Tá? Então, seria isso. Está todo mundo com o caso? A gente pode começar? O caso ele é um pouquinho extenso, tá, gente? Então, eu peço a paciência para que a gente leia de forma bem pausada, né? E vamos lá. Quem que podia ir passando para nós aqui no computador? Por gentileza. Alguém podia sentar aqui? Então, venha, minha querida. Muito obrigada. Tem alguém passando lá em cima? Tem? Desculpa, tá, minha querida? A pessoa está perdida. Vamos lá. Obrigada, tá, amigo? Obrigada, tá, colega, pela sua estimosa atenção. Estudo de caso. João, raça negra, não apresenta deficiências, nascimento em 24/11/2002, aluno cursando o 6º ano em 2017, em escola estadual, apresenta disparidade em relação à sua idade e o ano cursado, comportamento agressivo frente aos colegas de turma e professores, com atitudes de provocações e dificuldades em cumprir as normas próprias do ambiente escolar para uma boa convivência. A mãe do aluno foi chamada pela pedagoga para tomar ciência dos fatos quando alguns professores falaram sobre as atitudes do filho, que comprometem a sua aprendizagem e de outros alunos da sua turma, inclusive criando um clima de conflito que interfere no andamento das aulas, utilizando um vocabulário não adequado ao ambiente escolar.
O aluno participa também do programa Jovem Aprendiz, e a escola autorizou o aluno a fazer as refeições na escola, visando o seu desenvolvimento profissional e social. As tentativas de ajudá-lo por parte de vários professores são conversas individuais, durante as quais o mesmo se compromete a mudar, o que não se efetiva, pois retorna às suas atividades agressivas, às suas atitudes. Desta forma, as brigas se intensificam. A mãe, responsável pelo aluno, quando chamada, na maioria das vezes, não comparece à escola. Nessas situações, a escola aciona o conselho tutelar, que depois do primeiro atendimento também não compareceu mais quando solicitado. Considerando ser um caso de indisciplina e não de ato infracional, descartou-se a condição à delegacia do adolescente, a condução. Após muitas solicitações por parte da escola, a assistente social do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social da região, compareceu à escola e ficou de agendar uma reunião com o CREAS, SINASE, Centro de Referência em Assistência Social do Sistema Nacional de Socioeducação. Diante do exposto e da demora nos encaminhamentos, a escola se manifestou no sentido de que não existem condições da permanência deste aluno em turma regular, pois as agressões físicas e verbais são constantes. A intimidação é explícita. E para não perder seus direitos à educação, o encaminhamento possível é adequá-lo para uma turma de aceleração ou EJA, para que receba um atendimento mais individualizado e conviva com alunos da sua faixa etária. No entanto, na ocasião, ele não tinha ainda 15 anos completos, idade mínima para inclusão no CEBEJA, Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos. Finalmente, o caso é levado para a rede de proteção, em reunião com assistentes sociais do CREAS e da SMS, Secretaria Municipal de Assistência Social, educadora social do programa Família Acolhedora, professores da escola, pedagogas da Secretaria Municipal de Educação e do Núcleo Regional de Educação, membros do UBS, da Unidade de Saúde Básica, e do NASF, Núcleo de Saúde da Família, representante do SINASE e policiais militares, as quais discutiram a situação familiar do aluno. Nessa análise, observou-se que a família do adolescente é acompanhada pelo programa Família Acolhedora. O adolescente encontra-se inserido no SINASE, na medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade. A pedagoga fez uma retrospectiva da vida escolar do estudante, explicando que em um ano o estudante passou por 3 escolas, já caracterizando um processo de exclusão escolar. A assistente social pontuou que ele apresenta problemas de convivência social de aprendizagem, mas também deve-se garantir seus direitos fundamentais, como todos os outros adolescentes. Os representantes da saúde trouxeram a informação que o João possui mais 3 irmãos. A mãe possui um quadro depressivo com histórico de tentativas de suicídio e é acompanhada pela unidade básica de saúde. O padrasto é alcoolista e bastante agressivo, mas não aceita tratamento. E que, segundo informações da ACS, Agente Comunitária de Saúde da área, ele pode estar usando drogas em função das companhias atuais. Informaram também que, recentemente, João foi atendido na UPA, Unidade de Pronto Atendimento, trazido semiconsciente por policiais civis da 1ª Delegacia da Polícia, que não aguardaram atendimento. O adolescente tinha sinais de espancamento e marcas de algemas nos punhos e relatou que os policiais o confundiram com um ladrão e começaram a espancá-lo, levando-o a uma delegacia comum. Definiu-se que o aluno fosse encaminhado para o atendimento no CAOP, Centro Estadual de Avaliação e Orientação Pedagógica, para assim ter um diagnóstico sobre os problemas de aprendizagem. Os soldados da PM se dispõem a levantar as informações da ocorrência relatada e conversar com a família, se necessário. A representante do NASF solicitará encaminhamento ao CAPS-I, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil da região. Cogitou-se de encaminhamento via justiça para o CEBEJA, em função da sua idade. Ficou acordada nova reunião após os encaminhamentos da saúde e os resultados dos diagnósticos. Após um mês, houve uma nova reunião da rede de proteção com todos os integrantes anteriores, além de um conselho tutelar e uma enfermeira do Núcleo Municipal de Prevenção de Violências e Promoção da Cultura da Paz. Para melhor estudo do caso, essa profissional trouxe informações da epidemiologia relativa aos registros de notificação de violência interpessoal e autoprovocada envolvendo a família, complementadas com informações do conselho presente. Há pelo menos 3 ocorrências diferentes em anos anteriores envolvendo membros da família.
Em 2012, João foi atendido em uma unidade básica em outro município com hematomas e vários estágios e cicatrizes por todo o corpo, caracterizando maus tratos físicos. Em 2013, houve registro de negligência em relação a 2 irmãos mais novos por parte de um CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, de outro bairro, relativo à demora para buscá-los e informação de serem deixados sozinhos à noite em casa no período em que a mãe estava internada para tratamento de saúde. E um registro de notificação em 2010 em relação à sua irmã, na época com 12 anos, com suspeita de estupro, penetração vaginal, em sua residência, praticado pelo padrasto. Na ocasião, foram tomadas todas as medidas de profilaxia, de DST/AIDS e de contracepção de emergência. Também foi relatado pelos presentes a permanência de comportamento agressivo, o uso de substâncias psicoativas, a não responsabilização pelas atitudes do adolescente por parte dos responsáveis, solicitando à escola que chamasse a patrulha escolar quando houvesse alguma ocorrência, o não comparecimento ao CAPS infantil para tratamento, descumprimento das medidas socioeducativas, o afastamento da escola e a não retirada do material de estudo disponibilizado pela escola na ocasião do afastamento. Definiu-se em agendar, na semana seguinte, uma reunião coletiva no Conselho Tutelar com a mãe do adolescente e representantes das principais instituições da rede para apresentar à mãe a situação do estudante e definir encaminhamentos e responsabilidades. Ufa! O caso é extenso, porque ele se assemelha muito à nossa realidade de trabalho, né? Várias facetas. Então, só relembrando o que a colega já colocou para vocês, com base nesse caso imenso, que aí já deve estar gerando alguns sentimentos dentro da gente, ele é um caso semi-real, e a gente só complementou ele para trazer uma maior complexidade. O que é possível pensar frente ao caso para a atuação das comissões regionais para o enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes, considerando as possíveis ações de cada órgão e instituição envolvida com a situação, bem como as diretrizes e atribuições das comissões regionais. Então, vejam, a Fabiane compilou aqui para a gente as atribuições das comissões, que já foi trabalhado ao longo desse evento, no evento do ano passado, e que está no site das sedes. Essas são as atribuições das comissões. Gostariam que eu lesse as atribuições para refrescar nossa memória, ou não há necessidade? Vamos ler, para assim, relembrar? Articular as políticas setoriais no âmbito regional, subsidiar o GT da Criança e do Adolescente do Núcleo da Paz e a Câmara de Garantia de Direitos do SEDECA na formação de políticas públicas, identificar, mapear e divulgar os serviços públicos e organizações não governamentais que prestam atendimento ao público-alvo em âmbito regional aos municípios, assessorar os municípios na implantação ou implementação de comissões ou redes municipais na área do enfrentamento às violências, produzir diagnóstico participativo no âmbito regional para o conhecimento da realidade e proposição de ações no enfrentamento às violências, produzir e apoiar Produzir diagnóstico, já falei. Estimular e apoiar os municípios a identificar, mapear as potencialidades, as vulnerabilidades e a infraestrutura disponível para a implementação de ações na área do enfrentamento. Promover a articulação com órgãos e instituições de interesse para o desenvolvimento da rede, visando integrar e alinhar suas atividades. Propor e organizar ações de aperfeiçoamento na área do enfrentamento de prevenção e atendimento envolvendo os profissionais das redes municipais, através das campanhas, seminários, fóruns, diversas ações de prevenção, assessoramento aos municípios com reuniões, por exemplo, e etc. Então, como que as comissões regionais podem amparar a rede de proteção e auxiliar no fortalecimento do sistema de garantia de direitos? Esse é o pequeno desafio que a gente tem agora nos próximos 40 minutos para desenvolver em grupo. Para ajudar vocês, os meninos fizeram essa planilha de sugestões de propostas para alinhamento das comissões regionais. É uma planilha bem simples, em que a gente deve, de forma muito sucinta e pragmática, e levando em consideração o ano que a gente está, de 2018, o ano político, enfim, com algumas demandas e complicações que a gente tem, de forma muito realista, pensar em metas e ações para as suas comissões regionais. Só isso para fazer. Só isso. Tudo bem? Tá, vamos lá.
Ok. Está todo mundo ouvindo a colega? Só um pouquinho. Me toquei que eu estou com o microfone e você falando sozinha aí, né? Gente, assim, vamos lá. Então, assim, pessoal, a gente está até um pouco chateado assim, com a forma de organização desse evento, porque está tendo pouco tempo para o debate, as coisas estão sendo muito atropeladas, a gente tem mesas e mesas com falas que fogem do tema o tempo todo. Né? O objetivo desse evento não é o fortalecimento das comissões regionais no seu papel de assessoramento aos municípios. Né? Ontem a gente teve uma tarde, assim, um monte de falas, nada a ver com esse objetivo, né? E a gente tem percebido que o espaço do debate tem sido atropelado o tempo todo. Então, de um evento de 2 dias, a gente ter 2 horas, menos, agora 40 minutos, como você falou, porque a gente fez uma apresentação extensa agora, leu o caso, enfim. Nós temos 40 minutos para definir o que a gente teria 2 dias como objetivo principal desse evento. Então, a gente percebe assim, nós temos um plano decenal que é o norte para as políticas de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, já que foi extinto o nosso plano estadual de enfrentamento à violência em 2015. Né? Então, já que o plano decenal incorporou isso, a gente já tem ali uma série de ações que a Secretaria de Saúde, Educação, Assistência, Segurança Pública tem que desenvolver. Nós, como comissões regionais, a gente representa órgãos regionais que não são, enquanto comissão, executores, mas são, sim, enquanto secretarias, né? Que têm as ações já previstas nesse plano decenal. A gente não tem as diretrizes do plano decenal aqui. Né? Uma sugestão que eu ia fazer de manhã, mas que não foi permitido por causa do tempo do debate, é que a mesa, né, no próximo evento, vocês terão agora em março um outro evento, apresentasse, então, quais são essas diretrizes do plano decenal, que já tem aí 2, 3 anos, para que, a partir dessas diretrizes, a partir dessas metas, as comissões regionais que não podem fugir disso, porque nós também somos representantes dos órgãos do Estado que têm responsabilidades já pactuadas nesse plano, que a gente pudesse, então, estar pensando tudo isso que a gente tem que fazer nos municípios. Mas nós não vamos, a partir desse estudo de caso, resolver o caso. Entendeu? Por isso que não tem sentido a gente discutir um caso sabendo que a gente tem um pouco mais de meia hora para pensar como é que eu vou articular as políticas setoriais, como é que eu vou assessorar os municípios para fortalecer suas redes de proteção, como é que eu vou capacitar o pessoal para eles identificarem questões de violência, enfim, estruturar hospitais de referência, pensar políticas de segurança pública. O nosso papel é de assessoria, né, de suporte, não é de execução. Então, por isso que eu não vejo sentido de a gente discutir um caso que vai estar sendo resolvido lá no município pelo Conselho Tutelar, pela escola, enfim, até a gente tem alguns conselheiros aqui, mas o nosso papel é de construção da política e de pensar a gestão dessa política, como vai se dar. É um outro momento, não é do atendimento direto, entendeu? Então, por isso que a gente está um pouco angustiado aqui nesse evento, porque a gente vê que as coisas estão fugindo um pouco do foco principal. Para complementar também, eu acho que é importante que fique claro que, na verdade, o caso, pelo que a gente está acompanhando da situação das regionais, nós temos uma comissão, né, que existe lá na região de Ponta Grossa, mas a gente sabe que a maioria das regiões não tem, que teve em algum momento, mas hoje está tentando retomar. Que de colocar esse caso para discussão vai trazer mais confusão ainda dentro do que é o papel estabelecido para a comissão. Então, a nossa sugestão é de que seja retirada a discussão do caso, mas não só nesse grupo, nos outros grupos também, porque vai trazer mais confusão para a discussão. Obrigada. Gente, assim, quando a gente discutiu isso, até depois se a colega quiser se manifestar, a intenção era suscitar emoções, e isso está acontecendo. Não é para a gente resolver o caso, ok? Vou trabalhar isso depois com a Fabiane. Então, a atividade, eu acho que tem que partir de vocês, eu sou só uma facilitadora do grupo, é o seguinte: discutir no âmbito regional de vocês como que vocês vão colocar essas diretrizes em prática. Se na comissão de vocês já teve reunião, já teve encontro, ótimo, coloca isso no papel para nós. Quantas reuniões vocês tiveram, quais ações vocês já fizeram, e para 2018, o que a gente pode fazer naquele quadradinho ali das metas e ações? 1 ou 2 metas, bem aprofundadas, bem descritas.
ok? Não precisamos pensar em 10 metas. Com base nisso, o que foi apresentado? Não se atenham ao caso. O caso era só para despertar a emoção da gente. No nosso documento guia da atividade da tarde está escrito isso, tá? Para despertar essas emoções, porque a gente convive com casos todos os dias. Ficou clara a atividade agora? E concordo com tudo que a colega colocou, enfim. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de começar o trabalho em grupo? Quem quer falar alguma coisa que talvez não teve oportunidade de falar, a hora é agora. Tudo bem? Ninguém quer falar mais nada? Vocês querem fazer o trabalho, né? Muito bem. Vejam, por que eu dei só 40 minutos? Porque depois a gente tem que tirar uma síntese desse grupão inteiro para apresentar na plenária. Tá? Então, eu acho que é uma oportunidade. Eu vou pedir que vocês anotem no caderno de vocês também sugestões, críticas do evento, isso que a colega colocou, que faltou espaço para discussão, porque daí a gente vai ter tempo de fazer isso em março, porque a gente está planejando o evento de março, ok? A gente está aqui se vocês precisarem de alguma coisa, tá? Senhoras e senhores, dando sequência às atividades dessa tarde, convidamos os representantes do GT da Criança e do Adolescente para comporem a mesa e iniciarmos a apresentação das discussões dos grupos de trabalho e as considerações finais com algumas pactuações intersetoriais para o planejamento das metas e o cronograma de ações das comissões regionais de enfrentamento às violências. Por gentileza, que venham ao palco os representantes do GT da Criança e do Adolescente. Para vir ao palco a coordenação dos representantes do Grupo de Trabalho da Criança e do Adolescente do Núcleo Estadual Intersetorial de Prevenção de Violências e Promoção da Saúde e da Cultura da Paz das secretarias envolvidas nas comissões regionais. Senhoras e senhores, iniciamos nesse momento a discussão dos grupos de trabalho e as considerações dos nossos representantes para algumas pactuações intersetoriais para o planejamento das metas e cronograma de ações das comissões regionais de enfrentamento às violências. Boa tarde, pessoal. Eu estou pedindo nesse momento para que suba ao palco os relatores que foram eleitos dos grupos de trabalho. Por gentileza, podem subir os 4 agora para fazer o relato. E aí nós vamos passando o microfone para a gente poder encaminhar, então, para a nossa pactuação final e os acordos de fechamento. Quem que é o do grupo 1? Está subindo. Do 2, pessoal, pode vir, pode vir. Eu sou super legal. Pode vir. Quem mais, pessoal? Não fica com medo, não. Do 3? Ó, a Neuzeli, eu estou vendo que eu conheço. 1. Pode sentar ali. Uhum. Vem a Neuzeli, falta um amigo. 2 amigos. Você é de qual? Do 4? Thaís? Vixe, amiga. Quem mais, pessoal? Tem mais alguém? Aqui a gente puxa um banco, senta numa caixa. Pode subir. Quem quiser subir, estamos junto. Esse é o momento. Tem dos 4 aqui? 1, 2, 3, 4? Como vocês estão organizados? Vai, malandra. Pessoal, não, Fabiane Taborda, você é a chefe do evento. Não aguento essas coisas. Ó, pessoal, vamos fazer o seguinte. Quantos minutos ficou pactuado para cada relato? 5. 5 é muito pouco, né, amiga? Vamos lá. Tá bom. 5 minutos. E aí, pessoal, vamos fazer 5 minutos do relato de cada um, mas é importante que todo mundo se sinta à vontade para anotar o que tiver dúvida, para depois a gente fazer os encaminhamentos.
A gente tem tempo de ouvir todo mundo, vai ter o café, vai ficar tudo bem. Então, vamos com calma, vamos dar tempo também para os colegas falarem, tá bom? Então, vou passar aqui para a colega e aí a gente vai fazendo as anotações. Boa tarde, gente. Eu só preciso de 1 minuto. Eu sou a Irine, da Regional de Foz do Iguaçu, e nós estávamos, acho que, em 4 ou 5 regionais, né, no grupo 1. De forma prática e resumida, nós estamos todos, né, desses grupos no mesmo patamar, todos começando, preocupado, então, as nossas metas em consolidar a comissão regional, mapear os municípios, fazer uma orientação contínua, porque é uma queixa meio geral que as comissões elas são muito rotativas, então a gente conversou sobre está falando sempre do objetivo da comissão para não perder o foco e ficar fazendo inúmeras reuniões, né? Porque às vezes a gente faz uma reunião, o representante da educação é uma pessoa, faz a seguinte reunião, já trocou de membro, então essa pessoa não está a par do que nós já vimos discutindo e tendo como objetivo de trabalho. Então, falar sempre qual é o objetivo da comissão, uma mobilização contínua, principalmente dos gestores, para entender e se responsabilizar pela política, né? Porque política pública para essa área existe. Nós conversamos também sobre o fato de estarmos sempre falando a mesma coisa, então a gente está em busca de efetivar, de fato, as ações para a comissão funcionar. Falamos também do canal de comunicação, dele ser 100% aberto com os conselhos municipais da criança e do adolescente, porque a gente entende que eles são o caminho, né, e a porta para os municípios, apesar de nós, então, centralizarmos a comissão, né, dela ser regional. No nosso caso, por exemplo, no município de Foz do Iguaçu, que é um município maior, e onde tem todos os representantes do Estado lá na cidade. E trabalhar sempre os objetivos, né, que eu já disse, e as ações são reuniões, né, para que a gente não perca aí o objetivo. A gente só tentou, brinquei até na hora que nós nos pronunciamos, que a gente tentou não usar o termo reunião, mas encontro, para que não fique um pouco maçante e cansativo, né? Porque a gente sabe que, na maioria das vezes, são sempre os mesmos técnicos a participarem das comissões, né? Nos conselhos, nas comissões, então, para que a gente não perca o foco. Seria isso. Bacana, pessoal. Se tem alguém que depois quiser fazer uma complementação, no final a gente abre, tá? Vou passar para o próximo. Então, nós estávamos no grupo azul e 5 regionais, Regional de Cornélio, Jacarezinho, Londrina, Ivaiporã e Apucarana, e mais um grupo que, na verdade, que da região metropolitana de Curitiba. Tá? O Renato, o residente técnico, ele sistematizou, então, na verdade, a mim só me coube ler, tá, gente? E ele, também como cada regional está na verdade, em níveis diferentes, então, eu vou estar lendo conforme está posto aqui, que é a Regional de Cornélio. Então, as metas é formalizar e estruturar a comissão, ter um cronograma de reunião, né, agendar, definir as atribuições de cada secretaria, né, e como ação, analisar a necessidade de parcerias e participar de audiências públicas. Jacarezinho, conhecer os usuários como meta e como ação. Reunião descentralizada conforme os núcleos regionais de educação, que lá são mais de um núcleo regional de educação. Conhecer as redes de proteção, ação. Participar de reuniões e serviços da rede de proteção e reuniões periódicas. Meta, diagnóstico e plano de ação, cronograma da comissão. Ação, estabelecer um calendário para as comissões e meta, capacitação, ter seminários, fóruns, ação, né, seminários, fóruns e reuniões. Londrina, meta, fomentar as comissões municipais, como ação a gente vai ter um evento para isso, a meta, a autogestão dos municípios em relação às capacitações, diagnóstico mais precisos em relação às suas redes,
a ação, cada município avalia a sua rede de proteção, resgatar as comissões municipais dos planos decenais dos direitos da criança e do adolescente e auxiliar, acompanhar e fortalecer as redes de proteção usando o método de discussão de caso. E vai por Na verdade, aí também tinha uma outra coluna, que aqueles outros, aí eu vou estar lendo de todos depois. Aí vai por evento para sensibilização, a ação é reunir os representantes das comissões municipais, esclarecer o retorno do trabalho de cada regional, fortalecer as redes de proteção. A articulação das redes municipais, formação continuada, e aí as ações, visitas de cada setor nas comissões municipais, rodas de conversas, fluxos e protocolos de atendimento. Apucarana. Identificar a rede de proteção, diagnóstico de violações da regional, estabelecer fluxos e protocolos, sensibilização e capacitação de rede. As ações, reunião com as secretarias, coleta de dados, pactuações das ações e publicização dos fluxos e instrumentos, e avaliação dos resultados. Esse grupo, então, que era um grupo da região metropolitana de Curitiba. Identificar os atores da rede, formalizar a rede, capacitação dos atores da rede, estabelecer fluxos e protocolos conforme especificidades, organização da comissão de enfrentamento às violências municipais, discutir os planos plurianuais. As ações é reunir os conselhos de direitos, gestores, ações intersetoriais, com formação de GTs, ações de prevenção, programas de atendimento e pensar a questão orçamentária também em relação a essa questão das comissões. Aí, nessas outras, a gente tem algumas questões, então, que eu acho que precisava ir aprimorando em relação às redes, em relação às comissões municipais. Esses outros ficou, então, tem um GT estipulado, o GT da criança e adolescente estipular no calendário, aumentar a participação das universidades em relação às comissões regionais, maior participação da Secretaria de Estado de Segurança Pública, maior articulação do órgão central para que tenha representantes nas comissões regionais, para além dos NUCRIAS. Elaborar documento para o GT da criança e adolescente, requerendo a participação do Ministério Público, da Tribunal de Justiça, da SEJU e da Secretaria de Segurança Pública. Obrigada. Apoio do GT da criança com financiamento do SEDECA e apoio para articulação às comissões regionais. Lembrando que a gente vai estar fazendo eventos nas regionais e que provavelmente a gente precisará, então, do auxílio financeiro. Capacitação dos conselheiros tutelares e realizar diagnóstico. Acho que é isso, e aí se o grupo quiser acrescentar mais alguma coisa. Boa tarde. Nós somos do grupo 3, compostas pelas regionais de Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Campo Mourão, Maringá, e mais um grupo com atores que eram de outros grupos que não faziam parte das comissões regionais. Foi feito um mapeamento das ações que eram comum a todos os grupos e a gente vai trabalhar aqui agora. O primeiro seria estabelecer reuniões periódicas. Nas nossas comissões, elas viviam momentos muito distintos. Tem umas que já têm essas comissões definidas bimestralmente ou mensalmente, e outras que agora marcaram já a primeira reunião para começar a definir. Então, essa seria uma das metas. Entre metas e ações, seriam levantamento, cruzamento e tratamento dos dados colhidos tanto pelas comissões, pelos membros das comissões, como nos municípios, compartilhamento de dados intersetoriais, participação em reuniões municipais da rede, elaboração de diagnóstico, definição de fluxos e protocolos,
mobilização do MP e outros atores conforme a realidade, mas uma coisa que foi muito discutida foi a necessidade da participação do MP dentro das comissões, que em nenhuma das nossas regionais eles faziam parte. Sensibilização de gestores para a importância, referente à importância das comissões municipais. E uma das sugestões que partiu, uma das dificuldades que foi trabalhada no grupo, foi a questão da abrangência dos municípios. Porque a área da saúde tem um número X de municípios, a Secretaria da Família tem outro, a Educação tem outro. E na hora de você na hora da comissão fazer isso, com quais municípios eles vão trabalhar? Igual na nossa regional de Maringá. A saúde tem 30 municípios, as sedes são 29 e a saúde e a educação é 25. Daí ficou nessa, com qual seria o nosso corte de município para trabalhar e como seria feito isso dentro das comissões. Uma sugestão trazida daí do nosso grupo foi que a gente trabalharia com os municípios em comum, as 3 secretarias, e os demais municípios eles optariam por qual regional que ele gostaria de participar. Igual tem um município, igual na nossa regional tem 25 municípios que são em comum as 3 secretarias. E teriam outros 5 que não, que daí participariam da regional de Paranavaí. Daí eles optariam por qual comissão, não sei como que fala, em qual comissão ele se encaixaria, se ficaria pela regional de Maringá ou pela regional de Paranavaí. Daí fica essa discussão para depois ser trabalhado o que seria melhor, né, o que o grupo define. Eu vou falar sobre o grupo 4, que foi composto por Curitiba, Guarapuava, Ponta Grossa, União da Vitória, Paranaguá e Irati. A gente compilou as informações e cada comissão, cada cidade está num estágio diferente. Então, a gente percebeu que as cidades maiores estão avançaram mais e as cidades menores, algumas ainda estão começando. Então, o que eu vou falar aqui é tanto ações que já estão acontecendo em algumas comissões, como sugestões que foram dadas aqui. Quase que unanimamente se falou de estabelecer um diagnóstico, fazer um levantamento de informações, de dados, um levantamento das comissões municipais já existentes, das violências, das redes, do sistema de rede em cada município, dos serviços que atendem as crianças, quantas comissões já existentes, trabalhar no sentido de fortalecer e aonde não existe, auxiliar na criação. Outro ponto que se falou foi sobre a articulação, articulação de informações, de sistemas, sugerido até que fosse feito de uma forma tecnológica, para que todo mundo tivesse acesso às informações. A participação conjunta das comissões regionais, com as comissões municipais, em eventos, palestras, identificar o calendário desses eventos e trabalhar junto para não sobrepor eventos e ações. Articulação com entidades, se falou também dos núcleos de paz. Outras ações, se conhecer, que os atores dessas comissões, desses serviços, se conheçam, que saibam quem é representante de cada local, de cada órgão, conhecer os serviços que atendem as crianças, auxiliar na instauração de rede nos municípios onde não tem um fluxo estabelecido, a capacitação dos conselheiros tutelares, a capacitação quanto às fichas dos
do CIPIA e do SINAM. Elaboração de protocolos e fluxos e ações preventivas. Outro ponto foi fazer o diagnóstico da situação de rede, debater as diretrizes e fortalecer o papel das comissões, fazer um alinhamento conceitual, fortalecer as propostas regionais, levantamento de dados de anos anteriores para trabalhar atualmente, pautar a temática junto a municípios, como trabalho infantil, questões de gênero, debates sobre políticas e órgãos e violação do poder público, e demandar para o SEDECA e para as comissões regionais, para a comissão estadual, até para ter acesso a recursos para promover ações e eventos, pactuar encaminhamentos regionais para ter apoio da comissão estadual para que seja reconhecida e esse fluxo possa ocorrer de forma contrária das comissões municipais, regionais, para a comissão estadual e não apenas um ordenamento, uma ordem da comissão estadual para as comissões regionais e municipais. E, em linhas gerais, foi o que foi discutido. Algumas comissões, como eu falei, já têm um trabalho em andamento e outras ainda colocaram como propostas para iniciar o trabalho. Pessoal, esse é um momento muito importante do fechamento. Eu percebi aqui na fala das colegas contribuição de todas as outras mesas e todos os outros momentos que a gente viveu, mas tem uma contribuição que também é muito importante, que é de vocês da plenária nesse momento. Algum de vocês se sente disposto a colocar mais alguma outra coisa que não tenha sido dita, complementar alguma informação dos colegas? Tem alguma questão que vocês acham que a gente pode colocar mais algum ponto? Vocês estão se sentindo satisfeitos? Alguém gostaria de falar? Nós temos tempo ainda, está tudo certo. Então, pessoal, entendendo que a gente já tá suficiente essa discussão, eu quero pedir uma salva de palmas às nossas colegas que estavam aqui explanando. Muito obrigada. A gente sabe que esse é um papel difícil, né? De vir aqui, se colocar, se expor. Para alguns, né? Alguns vêm aqui, dançam e fazem palhaçada, enfim, né? Cada um. E aí, também, eu que tenho pedido tantas palmas, vou tomar a liberdade nesse momento de pedir uma salva de palmas a todo o pessoal que organizou esse evento, toda a comissão estadual que pensou muito, se dedicou, escolheu a dedo cada momento desses. Foi uma discussão que envolveu muitas pessoas e eu não me sinto à vontade de nominar todas, porque eu ia acabar esquecendo alguém. Mas, por favor, uma salva de palmas a todo o pessoal da comissão estadual que organizou esse evento. Como esse evento é realizado em parceria, por gentileza, preencher as avaliações, é bem importante. A gente precisa ter um feedback de vocês. Nem todo mundo se sente à vontade de falar aqui, mas fique à vontade de escrever o que vocês estão sentindo. E antes de eu fazer o encerramento, eu vou... Como esse evento ele é financiado, ele é pensado em parceria com o Conselho, eu gostaria de pedir para a nossa colega do Conselho Estadual estar falando em nome do Conselho, então, algumas palavras de fechamento. Primeiro, eu queria colocar, assim, da importância do evento e as discussões que a gente teve nos grupos, foi muito rica essa troca de experiência. Eu acredito que quem está iniciando agora com a comissão, as que estão sendo criadas, com certeza esse momento foi muito bom para dimensionar, se espelhar nas comissões que já estão há mais tempo. A gente pegou a comissão aqui que está com 5 anos já de caminhada, outras que ainda nem se constituíram ainda, fizeram uma projeção para fazer isso dentro de 30 dias. Eu acho que escutar, ouvir o que as comissões que já estão mais avançadas já fizeram, qual o caminho que já percorreram, isso com certeza foi muito rico.
eu acho que enquanto GT do Núcleo da Paz, aqui a Comissão Estadual, foi muito importante ouvir as comissões regionais. Então, esse exercício foi muito importante. Eu penso que isso aqui, o que nós fizemos, é um exercício democrático, no sentido de estar realmente articulando uma política pública, ouvindo as demandas para construir uma política pública. E não vir as coisas de cima para baixo. Porque muitas vezes a gente percebe as pessoas se ressentem bastante. Estão empurrando um projeto, um programa de cima para baixo. E o que a gente está tentando fazer e tentou fazer, iniciando fazer, é que essa ideia das comissões, ela não está acontecendo de cima para baixo. Nós queremos conversar com as comissões locais, as que já existem, articulando aqui com as comissões regionais. Eu estou levando muita coisa, aprendi muita coisa, escutei muita coisa agora de tarde. Refleti, acredito que o grupo vai refletir bastante em todas essas demandas que foram levantadas aqui, até para dar um norte de como é que essa comissão estadual vai ter que se conduzir, pelas escutas que aconteceram aqui, diante dos questionamentos e das demandas que foram levantadas pelas comissões regionais. E, enquanto SEDECA, a ideia é exatamente isso mesmo, estar ouvindo essas demandas para que a gente possa estar articulando uma política. Eu gostei muito, só para encerrar, de uma provocação, acho que foi da Comissão de Ponta Grossa, que eles colocaram dentro do planejamento de mapear, fazer os mapeamentos e estar reportando as demandas das comissões regionais e encaminhando isso para o SEDECA. Então, acho que isso aí é muito bom, a gente ser provocado por quem está realmente lá na ponta, sentindo, e não vir uma coisa de cima para baixo, mas sim fazer realmente a construção dessa política de forma democrática, conversando e escutando, mais do que falando, escutando, né? Para estar fazendo realmente as coisas de acordo com o que é a realidade. Não ficar distante da realidade. Então, isso, dar os parabéns para os que ficaram até agora, resistindo firmemente, né? Que bom que nós ainda temos aquela capacidade realmente de sonhar e de querer articular as ações nos nossos municípios para estar protegendo as nossas crianças e os nossos adolescentes. Queria agradecer a todos pela presença, por estar até o final. Sei que existem várias questões ainda para avançarmos, há algumas divergências que precisamos alinhar. Vamos estar com isso para estar dando continuidade ao trabalho, né? Acho que o que veio dos grupos são coisas semelhantes em termos de pactuações. Algumas comissões, né, lá do grupo que eu estive já fizeram uma reunião no passado, mas ainda não tinham retomado o trabalho esse ano, então conseguiram se mobilizar. E a ideia é que a gente possa, então, estruturar todo esse material compilado para passar para vocês. Para daí a gente ter uma noção de cada um, né, e a gente ir acompanhando. E eu acho excelente essa ideia, né, de reportar realmente as demandas enquanto SEDECA, para o SEDECA e para as secretarias, para a gente ter força para realmente estar transformando as coisas. Agradeço imensamente a atenção e é isso. Segundo Seminário Estadual de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes, fortalecendo as comissões regionais para o trabalho intersetorial. Encerrando as atividades da plenária, agradecemos novamente a presença nesse seminário e que possamos somar aos trabalhos já realizados intersetorialmente. Obrigada a todos e vamos ao nosso coffee.